Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Vou falar hoje para vocês sobre o teste falso negativo para o HIV, ou seja, são aqueles pacientes que têm o vírus do HIV, mas o teste não revela um positivo. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre o falso positivo, que a encrenca é um pouquinho mais complicada de resolver, mas vocês vão entender que com tecnologia os exames de falso negativo podem ser praticamente minimizados num período curto de tempo. Então é importante mostrar para vocês aqui, a primeira coisa, a história natural da doença. Então no primeiro slide que eu vou mostrar aqui para vocês, esse daqui é o slide da história natural da doença pelo vírus do HIV, onde no dia da infecção, então, dia zero, digamos aqui, né, existe o contágio pelo vírus. Esse contágio aqui, ele acaba aumentando a carga viral, lembrando para vocês que os subtipos B e C, pelo menos, que são os mais prevalentes aqui no Brasil, geralmente o paciente se contamina com apenas um único vírus, tá certo? Vou mostrar aqui os subtipos para vocês, só para vocês terem ideia. Aqui nesse slide, então, mostra os subtipos, né? Então nós temos o HIV, o HIV1, que é praticamente 100% das infecções no Brasil, e o HIV2. Do HIV1, né, o subtipo mais prevalente é esse daqui da seta, que é o B e o C aqui no Brasil, tá certo? Então são subtipos comuns aqui no nosso local. Então depois dessa infecção aguda pelo vírus do HIV, que aqui é predominantemente HIV1, predominante subtipo B e C, aqui no sul do Brasil um pouco mais de C, tá certo? Apenas um vírus entra dentro da célula. Nesse período onde tem apenas um vírus dentro da célula, não é possível nós captarmos, tá certo? Não é possível nós captarmos o vírus. Então, nesse período, eu vou mostrar aqui um slide para vocês, deixa eu achar aqui. Nesse período aqui, então, nesse slide, mostrando que até o vírus ter um pouco mais de cópias, nem a metodologia de biologia molecular, nem os testes sorológicos são capazes de detectar o vírus. E isso leva mais ou menos 10, 14 dias, de 10 a 14 dias depois da infecção. Então, o principal motivo que nós temos aqui para um teste falso negativo é fazer o teste muito precocemente, tá certo? Então, fora isso, existem outras situações interessantes também que pode dar um teste falso negativo. A primeira coisa que nós temos que entender, então, é que nós temos pelo menos vários protocolos de diagnóstico do vírus no Brasil, mas eu vou mostrar o que eu uso, tá? Eu faço um teste de quarta geração e um teste de biologia molecular para meus pacientes. E eu vou explicar por que para vocês. Bom, o teste de quarta geração, ele capta o antígeno P24 e a sorologia do vírus, ou seja, ele capta um antígeno que é um fragmento, digamos assim, do vírus que causa, né, a produção dos anticorpos contra o HIV e causa os anticorpos contra o HIV. Então, o primeiro teste sorológico a se positivar, tá, é o P24. Tá? Então nós temos ali um teste P24 que nesse slide aqui, eles chamam de quarta geração, né? Mas é a quarta geração, tá? Tem ELISA, enfim. Já começa a positivar aqui no 18º dia por esse gráfico aqui, tá certo? Ele fica já positivo nesse momento, mas ele já fica em determinado momentos anteriores. Então fiquem tranquilos, essa janela ela já é pequena, mas ela é na verdade menor até do que isso. O P24, que é um antígeno, um fragmento do vírus, ele é possível sim que ele suma com o passar dos anos, tá? E o anti-HIV IgM, tá? A sorologia do HIV, essa sim permanece para diferentes bandas do vírus, tá bom? Então, o período de eclipse aqui, superado esse momento, nós temos aqui já os testes de biologia molecular, que é a amplificação do RNA viral, tá certo? E o teste de quarta geração positivando na sequência. Então, voltando aqui ao nosso gráfico da história natural da doença, nós temos a infecção aguda, o aumento de carga viral, aqui obviamente já é positivo, tá? Tanto a ELISA, assim como o próprio RNA viral pelo método de PCR, tá? E existe depressão do CD4, então o CD4 ele cai, a carga viral aumenta, depois o CD4 se recupera e paulatinamente ele vai caindo o CD4, tá certo? A fase de AIDS aqui eles botam em torno de 7, 8 anos,
tá? Para ficar sintomático o paciente ter sintomas do HIV. É claro que alguns pacientes, não são muitos não, tá, gente? Tem sintomas da infecção aguda, tá certo? Como se fosse um gripão, tá? Mas não é obrigatório, tá? Isso não acontece com todos. E a carga viral acaba subindo novamente. Então, essa é a história natural do vírus, né, da infecção pelo vírus do HIV, caso o paciente não saiba que tem a doença e não trate, porque se tratar, isso daqui é reversível. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, que esse daqui é o vírus do HIV, um vírus relativamente complexo, mas de RNA, então com bastante proteínas que podem ser captadas. Lembrando aqui que o HIV1 e o HIV2 são 50% semelhantes um com o outro, tá? Mostrando também que o anti-HIV de quarta geração também pega o HIV2, fiquem tranquilos em relação a isso. Já a carga viral não, a carga viral geralmente é feita só para o HIV1. Então essas são as proteínas aqui, GP41, né? Proteínas GP120, o capsídeo aqui, que é essa parte aqui do vírus, que é o P24, que é aquele antígeno que eu falei para vocês, são captados pelo teste de quarta geração, são captados também pelos testes de terceira geração, só que os de terceira geração levam um pouco mais de tempo, tá certo? Então, o que acontece? Nesse último slide aqui, mostrando que depois de 2 semanas da infecção aguda pelo vírus do HIV, ele já tem o RNA viral podendo ser captado, e na sequência o antígeno P24 e na sequência o IgM. Então, depois de 4 semanas, gente, todos os testes já estão positivos aqui, na sua grande maioria, testes de qualidade, obviamente, tá certo? E, dizendo isso, eu sei que vocês vão perguntar sobre o controlador de elite, e vão perguntar sobre os imunossilenciosos. Tá bem. Então é o seguinte, o teste que eu faço nos meus pacientes é um teste de quarta geração mais um teste de biologia molecular. Bom, se o paciente for imunossilencioso, o teste de quarta geração é possível que dê negativo ou mesmo indeterminado, tá certo? Porque o paciente não tem aqueles anticorpos contra o vírus do HIV. Por que indeterminado? Porque ele pode sim pegar o P24. O P24 não é um anticorpo, é um antígeno. Mas se pegar só ele dá indeterminado. E eu faço também a carga viral. O paciente que ele por definição, imunossilencioso, ele tem carga viral detectável. E o protocolo do Ministério da Saúde diz que tem que ter mais de 5.000 cópias. Tá, mas 2 cópias já não serve? Pode ser erro de laboratório, tá? Pode ser contaminante de laboratório. Então, o ideal, sim, é que tenha uma carga viral acima de 5.000 cópias, tá certo? Se tu tiver um imunossilencioso com anti-HIV não reagente, um falso negativo, e carga viral abaixo de 5.000 cópias, se repete, de preferência no mesmo laboratório, em 30 dias os 2 exames, tá certo? Porque esse paciente vai ser categorizado como indeterminado. Bom, e o controlador de elite? O controlador de elite são aqueles pacientes que têm uma genética que não desenvolve a doença pelo vírus do HIV. Isso acontece por mutações, pode ser do CCR5, então, enfim, tem várias coisas que podem acontecer aí. É em torno de 1% da população do mundo, tá bom? Esses pacientes, eles geralmente, ou muitas vezes, têm uma carga viral muito baixa, eventualmente até indetectável, tá certo? Mas eles não são imunossilenciosos, eles são pacientes que possuem o anti-HIV reagente, tá certo? Ele tem um anti-HIV reagente e ele tem carga viral, muitas vezes, não detectável. Então, essas duas situações, que, gente, é raríssimo, tá? É raríssimo. Imunossilencioso é raríssimo, tá? Controlador de elite é uma coisa que a gente vê com um pouco mais de frequência. Nós temos testes aí disponíveis no mercado que captam até menos do que 20 cargas virais, tá? O padrão, né, nos laboratórios privados do Brasil de boa qualidade são 20, tá? Alguns pegam a partir de 50 cópias, mas nós temos testes especiais que pegam pouquíssimas, 5, 10 cópias disponíveis no mercado também, tá? Que aí sim nós poderíamos utilizar para comprovar esse controlador de elite, tá bem? Então, gente, essas são as causas de possíveis falso negativo do vírus do HIV.
Isso é raro de acontecer, os testes têm muita qualidade hoje em dia. Eu falei aqui o protocolo que eu faço, mas existem outros protocolos disponíveis no Ministério da Saúde, tá certo? Esse aí é o que eu mais gosto, eu acho mais rápido para te dizer o diagnóstico do paciente, se ele tem ou se ele não tem o vírus, tá certo? Os outros testes, eventualmente, são testes mais difíceis, não são difíceis, são testes que têm que ser repetidos, etc, etc. Aqui o objetivo é a gente fazer o diagnóstico da doença ou descartar a doença da maneira mais rápida possível, tá? Porque a gente sabe que isso é um peso psicológico bastante importante, o paciente ficar nessa investigação por um longo período de tempo. Então, aqueles pacientes que se preocupam, que fizeram um teste de 4ª geração, depois de 30 dias da exposição de risco, esse teste aí já é um teste que tem uma fidelidade muito boa, é difícil, muito difícil ele errar. Se tu associar com uma carga viral, então está resolvido o assunto, fica mais simples ainda e mais rápido de dizer se o paciente tem ou não tem a doença. Espero que tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de dar o joinha, isso ajuda muito o nosso canal aqui. Esses slides aqui que eu mostrei, alguns são dezenas e dezenas de slides, é de um curso de HIV que eu estou montando. Eu aviso por aqui quando ele estiver disponível, tá certo? E, por favor, se inscreva no canal para a gente continuar fazendo vídeos de qualidade sobre doença infecciosa. Um grande abraço, Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.